estas palavras, trazendo a mensagem da palavra de Deus por 30 minutos. O Abílio Santana, prega, Abílio. Eu só vim para isso aqui. Eu vim só para abençoar o senhor. Não, pregar não. Sou pastor de igreja, irmão. Pastor de igreja sabe o seu lugar. Eu vejo às vezes os itinerantes bravos um com o outro, nervoso. Um briga com o outro, outro briga com um. Eu vou mostrar o que é humildade. Humildade é poder pregar e sentar e falar assim: vem cá o itinerante e prega. Eu sei o que Deus me deu. Eu sei o que Deus me deu. E Deus precisa de mim. O ano que vem eu volto. Aí eu vou pôr esses itinerantes tudo sentado e vou pregar no lugar deles. Hoje eu vim aqui só para dizer o seguinte: em nome de Jesus, esta obra não vai parar. Quem recebe essa palavra, levante a mão e diga um amém bem forte. Mas o senhor tem 30 minutos. Se o senhor passar, seu presidente está ali na cadeira. Meus amados, a paz do Senhor. Louvores a Deus pela vida de todos os servos do Senhor e magnificar a Deus pela vida do meu presidente, nosso bispo, Dr. Samuel Ferreira. Muito obrigado. Eu confesso-vos que eu sou 100% dependente dos céus. Eu peguei uma Bíblia emprestada porque a minha ficou no hotel. Sinônimo de que eu vim. Eu vim para ouvir o meu presidente. Eu sou dependente dos céus. São Marcos, capítulo de número 11. São Marcos, capítulo de número 10. São Marcos, capítulo de número 10. O versículo de número... Eles não estão ouvindo agora? Tem som lá atrás? Se tem som, dá um glória a Deus lá atrás. Amém. Está falhando um pouquinho o som desse aqui. São Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 46, palavra do Senhor diz assim: depois foram para Jericó. E saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tomai o assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, servos e servas do Senhor, o texto que ora acabamos de ler é muito conhecido, todos nós conhecemos de cor salteado, mas eu só acredito no que ora acabamos de ler, porque está na Bíblia, porque é as Escrituras quem dizem que Jesus entrou em Jericó. Sei que eu estou falando não só aqui para mestres, como em todo mundo por conta da força da internet, e é sabido que nenhum profeta jamais entrou em Jericó. Nenhum. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Eu só acredito porque está escrito. Se porventura fosse o historiador que falasse que Jesus entrou em Jericó, eu não ousaria em ministrar que Jesus tivesse entrado em Jericó, porque era um historiador. Mas se é a Bíblia que está dizendo que Jesus entrou em Jericó, então eu acredito. Mas por que então, pastor, o senhor só acredita porque está na Bíblia? Simples. Josué amaldiçoou Jericó com as seguintes expressões: maldito o homem diante de Deus, seja esse amaldiçoado, se porventura levantasse e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. Portanto, Jericó era uma cidade amaldiçoada. Jericó ficou os destroços ali. Israel foi crescendo, mas Jericó abandonado. Jericó jamais alguém usou de audácia em reedificar Jericó. Os destroços de Jericó ali está. Aí veio o período dos juízes. Ninguém reedificou Jericó e nem adentrava a Jericó. Aí veio os reis. Os reis então lá deixaram Jericó. Jericó era terra de vergonha, terra amaldiçoada. Ninguém era louco de ir a Jericó. Por quê? Porque Josué amaldiçoara Jericó. E sempre houve respeitabilidade entre os profetas. O que um dizia, o outro concordava. Jamais um profeta ia contra o outro. Respeito um ao outro. Resumindo, até que o 8º rei de Israel, quando eu digo Israel, eu estou falando de reino reino norte e não reino sul. Israel, as 10 tribos. Israel, também chamada de Efraim, capital Samaria. E não Judá, que são as 2 tribos, Ben-Amim e Judá, capital Jerusalém, reino sul. Eu estou falando de Israel. O oitavo rei de Israel, o filho de Seorim, a saber o rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, perverso, rude, que chegou entre as 10 tribos e disse: nenhuma das filhas de Abraão são dignas de ser esposa do grande rei Acabe. E sabe aonde ele foi buscar, pastor Alexandre Marinho? Uma mulher para ele, em Beirute, Líbano hoje, capital Beirute. E ele foi lá e trouxe a filha do rei de Beirute, uma incircuncisa, uma sangue negro e nada de sangue azul, uma sacerdotisa de Azera e também de Baal, que era nada mais nada menos que Jezabel. E ele casa-se com Jezabel, que não tem DNA abraâmico, que não tem respeito a Deus, que odeia o Todo-Poderoso e o seu povo, e vem com Jezabel morar na Samaria ou na Samaria. De natureza que esse Acabe, que é um rei perverso, rude, que não respeita ninguém,
levanta-se e reedifica Jericó, desprezando o que o profeta Josué falara no capítulo 6 e versículo 26 do livro de Josué. Resumindo, ele reedifica Jericó, ordenando que Eu reedificasse Jericó. E a Bíblia nos revela que do jeito que Josué profetizou, assim aconteceu. Morreu o primogênito de Iel, e quando a cidade foi inaugurada, morreu agora o último, o caçula, filho de Iel. Mas Jericó não deixou de ser amaldiçoada. A família de Iel está povoando Jericó, mas permanece amaldiçoada. Resumindo, todos que moravam em Jericó estavam debaixo de maldição. É um povo amaldiçoado. Agora vem a Bíblia e diz que Jesus entrou em Jericó. Eu só acredito porque está escrito, senhoras e senhores. De natureza que você pode me dizer, pastor Abílio Santana, eu quero lhe dizer que Elias disse para o profeta Eliseu: olha, fica aqui que eu estou indo a Jericó. Ok? Concordo, só me mostra ele entrando que eu quero ver. Ele não entra em Jericó, porque Jericó, mesmo edificada, reedificada, povoada, permanece debaixo de maldição. Todos que ali estão são filhos de Abraão, mas debaixo de maldição. Agora vem a Bíblia e diz que Jesus entrou em Jericó. Detalhe, nenhum amaldiçoado podia aproximar-se, digno prefeito desta tão abençoada cidade, amado prefeito, digno primeiro mandatário. Ninguém podia se aproximar de um santo, ou seja, se é de Jericó, não pode se aproximar de um homem santo, porque a lei dizia que o tal seria apedrejado, a não ser que ele fosse chamado. Se o homem santo chamou amaldiçoado, a maldição estava quebrada. Ou seja, aí agora vem a Bíblia e diz que Jesus entrou em Jericó. Preste bastante atenção. Começamos o texto assim, que Jesus entra em Jericó com seus discípulos. Só que quando ele sai, é que você não percebeu, ele sai com uma grande multidão. Que mistério é esse? A lei dizia o seguinte: se um profeta amaldiçoar alguém, está amaldiçoado, a não ser que um profeta maior venha e quebre a maldição. Mas para quebrar a maldição, tem que ser um profeta maior. Agora, Josué amaldiçoou Jericó, Jesus resolve entrar em Jericó. Será que Jesus é maior que Josué? Jesus entra em Jericó. E como que a maldição era quebrada? Se fosse, pusesse as mãos, ou se chamasse, chamou, a maldição está quebrada. Jesus entra em Jericó, ele e seus discípulos. E quando ele sai com uma grande multidão. O que será que ele foi fazer em Jericó? Eu sou maior que Josué. Vem também. Também você. Não, você também. Não, você também. Assim que Jesus chama, a maldição está quebrada. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: ele te chamou. Quando Jesus entra em Jericó, lá dentro, quem já foi a Israel, tanto quanto eu, sabe, existe, está lá, ostenta-se. Logo na entrada da cidade, a chamada figueira de Zaqueu. Para quem não sabe, se Zaqueu quisesse, escuta isso, se Zaqueu quisesse só ver Jesus, era simples. Era simples. Zaqueu, há quem pense que ele era cobrador de impostos. Leia direito, nunca foi. Ele era guardião do dinheiro de Roma. Ele era chefe dos cobradores de impostos. O dinheiro ficava na casa de Zaqueu. Será que esse homem tinha segurança? Se ele quisesse, era só dizer: guarda, fura a fila.
abria caminho com espada e acabou. Não, mas ele provocou que Jesus chamasse ele, porque ele é filho de Abraão, mas não pode se aproximar, a não ser que ele fosse chamado. Ele sobe na árvore e de repente Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Ele disse: maldição foi embora. Quando ele chama, a maldição está quebrada. Escuta bem isso. Quando ele vai saindo da cidade com uma grande multidão, Bartimeu cego, filho, Timeu, estimado, Bartimeu, filho estimado. E é sabido que o pai de Bartimeu era um plantador de tâmaras, um homem muito rico, e com a grana que ele tinha, né, e a influência romana, adquiriu, né, um passe livre para o seu filho ir até o entroncamento para pegar o povo, né, que sobe a Jerusalém. Nesse caso, Bartimeu, filho estimado. E Bartimeu, cego, está assentado, está escrito assentado, e ouve que é Jesus de Nazaré que está saindo de Jericó. Não foi na entrada, quando entra não tem barulho, na saída era um barulho tremendo por conta da multidão. Detalhe, Bartimeu ouviu dizer que era Jesus. O que é que ele fez? Ele deu um grito: Jesus, filho de Davi. Mas não disseram para ele que era Jesus, filho de Davi. Jesus de Nazaré. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está escrito que Jesus parou. Quando Jesus para, peraí, ele me chamou de quê? Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo: eu sei que tu és o Messias, eu conheço a tua linhagem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, olha e diz: ele está vendo o que muita gente que tem visão não vê. E diz que alguém chegou para ele e disse: cala a tua boca. Aí me dói diante de Deus. Aí me dói. Cala a tua boca, ele não vai te ouvir. Mas sabe o que é que mais me dói? Que esses que disseram cala a tua boca, ele não vai te ouvir, acabaram de receber a bênção. Lá dentro deixaram de ser amaldiçoado, e agora não quer que o outro seja agraciado com a bênção da quebra da maldição. Eu não consigo entender isso. Aqueles que disseram cala a tua boca, ele não vai te ouvir, é justamente aqueles que não têm uma hora e estavam debaixo de maldição. Mas por que ele não levantou e não foi lá? Não podia. Olha o texto direito, ele permanece sentado. Se ele faz isso, ele pode ser apedrejado. Ele está debaixo de maldição. Ele só queria que Jesus o chamasse. Olha o que está escrito. E Jesus mandou chamar. Chegaram para ele e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Quando disse ele te chama, acabou de dizer: a maldição acabou de ser quebrada. Aí o texto diz que ele, lançando de si, está escrito, observe direito, lançando de si a sua capa, ele só levantou depois que lançou a capa. E que capa é essa? Literalmente falando, era o passe dele. O historiador diz que havia o símbolo de Roma, uma águia imperial, que era o passe. Ele ia para onde ele quisesse com aquela capa. Era um passe adquirido pelo pai dele, pelo seu Timeu. E tinha limite, ele podia ir até ali. Então aquela capa para ele era tudo, sem ela nada. Ele lança de si a sua capa, dizendo: eu não preciso mais. Ele acabou de me chamar, eu não tenho mais maldição. Lançou de si a capa e levantou-se, foi ter com ele.
Quando chegou perto, Jesus olhou para ele e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E o próprio Jesus disse para ele: vai. Escuta isso, Jesus disse: vai. As últimas palavras que nós lemos: vai. Vai não é para onde eu estou. Se eu estou, não digo vai, eu digo vem. Jesus disse: vai. Repete isso comigo. Jesus disse, para o inferno ouvir, Jesus disse: vai. Quando Jesus disse vai, a tua fé te salvou, está mandando ele ir embora. Mas sabe o que é que o texto diz? Que ele não foi. Não está escrito e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. E se você continuar a leitura, vai ver que Jesus foi para Jerusalém. Amaldiçoado não podia entrar em Jerusalém. Quando ele disse: ô mestre, desculpa, tá? O senhor está dizendo que é para eu ir. Não é desobediência não. Mas ir para onde, senhor? O senhor está indo para Jerusalém? É. O senhor disse para eu ir. Mas eu vou com o senhor, tá? Eu vou seguir o senhor. E está escrito: e ele seguiu a Jesus. Pastor, não peguei a revelação, você vai pegar agora. E ele seguiu a Jesus. Ou seja, se você acompanhar a leitura, você vai ver que Jesus foi para Jerusalém, a chamada entrada triunfal. Resumindo, ele segue a Jesus e entra em Jerusalém. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Jesus entrou em Jericó para quebrar maldição. Não, você não entendeu. Jesus entrou em Jericó para quebrar maldição. Não, você não pegou direito, eu vou repetir. Jesus entrou em Jericó para quebrar maldição. Depois que ele quebra a maldição, Bartimeu segue a Jesus e entra em Jerusalém. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Ele era filho de Abraão? Era. Dormia? Dormia. Comia? Comia. Trabalhava? Trabalhava. Morava? Morava. Resumindo, tudo em Jericó fala de maldição. Acredite no que eu vou te falar. Chega para o guia. Quando tu for a Israel, se o guia for judeu, vê se ele entra em Jericó. Não entra. Até hoje é território árabe. Sabe aquele monte da tentação? O monte da tentação. Sabe onde é que está o monte da tentação? Jericó. O que, pastor? E o texto diz: e Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é o diabo que foi levado ao deserto, o diabo já estava lá. Pastor, não estou pegando. Bartimeu viu a chance de sair de Jericó e ir para Jerusalém. Bartimeu viu a chance de sair da terra da maldição e ir para Jerusalém. Bartimeu viu a chance de uma virada na sua vida. Não, você não está entendendo, eu vou ter que pegar pesado. Esta noite é noite de sair de Jericó e ir para Jerusalém. Será que você está pegando a revelação? Será que você está entendendo? Bartimeu era filho de Abraão, prepúcio cortado, guardião do sábado, não comia carne de porco, era filho de Abraão, mas estava debaixo de maldição.
Não, você não está entendendo. Era 2 passos para frente e 10 para trás. 2 para frente, tudo indo de mal a pior. E você não está pegando a revelação. Eu, pastor Abílio Santana, venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro. Então somente para te dizer, queira Satanás ou não, esta noite é noite de sair de Jericó, de sair de Jericó. Quantos pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos... Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Diga para alguém que está do seu lado: a gente se vê em Jerusalém. Não, ele não entendeu. Fala com autoridade: a gente se vê em Jerusalém. Trabalha, mas eu não sei se você já percebeu. Eu não sei se você já percebeu. Quando não acreditam no nosso triunfo, quando não acreditam no nosso sucesso, só esperam o pior. Meu bispo, Dr. Samuel, quando não acreditam no nosso triunfo, Pastor Samuel Gonçalves, quando não acreditam no nosso triunfo, só esperam o pior. O que tinha de gente que foi passando, né, e olhou e viu o lugar de Bartimeu vazio e a capa jogada lá, pensou o pior, morreu. Cadê o cego? Rapaz, morreu. Mas já que nós já fomos, né? A maldição foi quebrada, vamos correr para poder acompanhar a caravana, né? E aí muita gente, né, que deixou Jericó. Inclusive, sei que você gosta de história. Um daqueles que foi a caminho de Emaús, lembra? Zaqueu mudou para Emaús. Me prove, pastor, que foi. Me prove você que não foi. Poxa, obrigado. Poxa. Aí, vem cá. Cadê o cego, Bartimeu, filho de Timeu, que ficava ali? Rapaz, tá só a capa. Então morreu. Né? Mas coitadinho, fazer o quê? Vamos acompanhar a caravana. Menino. Bartimeu, ó. Vem cá. Isso aí é o quê? É cor preta. Isso que é preto, é? Você pergunta muito, é porque eu sei falar, mas nunca enxerguei. Tenha paciência. Isso aí é o que? Isso aí que é vermelho. É vermelho, é? É. Aquilo ali é o que? É um camelo. Aquilo que é camelo. Quando viram Bartimeu no meio da caravana indo para Jerusalém. Chega aí na moral. Chega aí na moral rapidinho. Esse aí que está conversando nessa alegria toda, perguntando tudo, é quem? É o filho de Timeu, mas qual? É o Bartimeu.
Ele não era cego, dissestes bem, era. Mas eu pensei que ele tinha morrido. Pensou. Não entendi, pastor. Passaram a acolá e não te viram mais. Porque não viram você. Está pensando que você sucumbiu. Acabou. Vão te ver em Jerusalém. Quando eu disser, Jericó, grita, mas grita para o inferno ouvir, mas você vai dar um grito, nunca mais. Mas o nunca mais de quem acredita que a partir de hoje não vai ter mais saláriozinho Jericó, não vai ter mais esse empregozinho Jericó, não vai ter mais essa vidazinha Jericó, esse ministériozinho Jericó. Você vai gritar um nunca mais, para não ter mais essa empresazinha de vender o almoço para comprar a janta. Não, você não está entendendo a revelação. Você não está entendendo. Não, você não está entendendo a revelação. Quando eu disser Jericó, grita, 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 nunca mais. Mas o nunca mais para estremecer o inferno. E depois do teu nunca mais, eu vou vir atrás e vou dizer, Jerusalém. Aí tu grita, tô chegando aí. Preparado para sair daqui abençoado até o tutano? Preparado para não cuspir mais em qualquer lugar, porque até a saliva vai estar abençoada? Segura essa, Satanás. Segura essa, cabeça rachada. Segura, derrotado do Calvário. Igreja viva, igreja militante, gideonitas de Deus, para estremecer o inferno. Jericó!